Está a ouvir a Rádio França Internacional em língua portuguesa, são 17 horas em Paris, a mesma hora em Angola, 18 em Maputo, 16 horas em São Tomé e Príncipe. Lígia Anjos. Marcar a atualidade desta segunda-feira, o Reino Unido deu 48 horas à França para resolver conflito pesqueiro. Em Bissau, os moradores do bairro dos Bombeiros estão contra a demolição do antigo edifício. Vamos ouvir os argumentos destes moradores neste jornal e ainda nesta edição, o Munir Conté, secretário para a Comunicação e Informação do PAIGC, aponta o setor da educação como uma das prioridades do país. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver sob o comando técnico de Dos Consecuentes. RFI, as vozes do mundo. La clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, est que les plus gros émetteurs. Declarações de há instantes do presidente francês que apelou à solidariedade, à confiança dos países para lutar contra mudanças climáticas. Emmanuel Macron lançou um apelo aos países mais poluidores que se comprometam para superar os objetivos até 2030. A chanceler alemã também ela defendeu fixar um preço para as emissões de dióxido de carbono e a melhor maneira de garantir que as indústrias e atividades económicas se empenhem em atingir a neutralidade carbónica, explicou Angela Merkel. O tom entre os principais líderes mundiais não é assim tão positivo para o arranque da COP26, que decorre nas próximas 2 semanas, a partir de hoje em Glasgow, com Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, a avisar que os objetivos sobre a redução de emissões de dióxido de carbono não vão ser alcançadas. A chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, exigiu esta segunda-feira que a França retire nas próximas 48 horas as ameaças relativas ao diferendo sobre licenças de pesca entre o Reino Unido e a França, sob pena de apresentar queixas contra Paris por não cumprimento do acordo comercial entre os dois países. Neide Ribeiro. Londres endureceu o tom diante de uma reação francesa que considera desproporcional no conflito pelas licenças de pesca entre a França e o Reino Unido. Em declarações ao canal de televisão Sky, a chefe da diplomacia britânica Liz Truss exigiu que a França retire dentro de 48 horas as ameaças relativas ao diferendo sobre as licenças de pesca entre o Reino Unido e a França, sob pena de entrar com caixa contra Paris pelo não cumprimento do acordo comercial entre a Grã-Bretanha e a União Europeia. Paris tinha ameaçado proibir os navios de pesca britânicos de descarregarem a carga em portos franceses e apertar os controlos alfandegários aos caminhões se os franceses não obtivessem mais licenças para pescar nas águas do Reino Unido. Londres também ameaçou implementar controlos rigorosos aos barcos europeus que pescam em águas britânicas se a França cumprir a ameaça de avançar com medidas de retaliação já a partir de amanhã. A França com 48 horas para resolver o conflito pesqueiro com o Reino Unido. Em Portugal, o Presidente da República diz estar acima das pressões. Marcelo Rebelo de Sousa aponta ainda que foi uma coincidência o facto de o chumbo do Orçamento de Estado ocorrer quando estão a decorrer também processos eleitorais nos partidos em Portugal. Nenhum de nós esperava o processo. O facto de coincidir ou não com o que já estava marcado, ou que estava a decorrer, ou viria a ser marcado da vida interna dos partidos, foi uma coincidência. Penso que os deputados, quando votaram na Assembleia da República, não estavam a pensar nisso. E, portanto, aqui o que importa é o interesse nacional, e o interesse nacional vale mais do que o interesse, que também é muito legítimo, da vida interna de várias instituições, partidos, confederações patronais e sindicais. Portanto, a República tem de olhar para o interesse nacional em todas as matérias, mas então matérias como o estado de emergência, a dissolução, o veto ou não de uma lei, o envio para o Tribunal Constitucional, que são matérias ainda mais sensíveis. Por definição, o que se pensa é no país, não se pensa nas suscetibilidades. Desde o início do primeiro mandato, há quem concorde, quem discorde, quem pressione num sentido, pressione noutro sentido, e a pessoa tem que ficar acima. Sinto-me pressionado ao longo do mandato, legitimamente, em várias circunstâncias, por quem pretende uma coisa ou outra. O problema não é estar pressionado, porque a função de quem pressiona é pressionar, é estar acima das pressões.
Declarações do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, recolhidas pela agência de notícia portuguesa Lusa. A Comissão Permanente Nacional do PSD em Portugal enviou esta segunda-feira uma carta aos militantes na qual apela à união em torno da atual liderança de Rui Rio e a que apoiem o adiamento das eleições do partido agendadas para 4 de dezembro. O Conselho Nacional Extraordinário está marcado para o próximo sábado e em cima da mesa está nomeadamente a proposta de adiamento e a manutenção das diretas para dia 4 do próximo mês e de antecipação do Congresso do PSD para os dias 17, 18 e 19 deste mês. Maputo 105 FM. Na Guiné-Bissau, a atualidade está marcada pelos moradores do bairro dos Bombeiros, que estão contra a decisão do Executivo em demolir o antigo edifício da cooperação. Garantem que não vão sair a todo o custo, como nos explica o nosso correspondente, Moussa Baldé. Os moradores do bairro dos Bombeiros em Bissau, pessoas que serviram a corporação há vários anos, estão em pé de guerra com o governo. Há um ano foram avisados de que terão que abandonar as suas casas porque o edifício dos bombeiros vai ser demolido para dar lugar a um novo edifício de 7 andares. Dizem que só vão sair das velhas casas se o governo lhes der um sítio novo para ficar ou então se de lá saírem mortos. Cisaltina Sanca, filha de um ex-bombeiro, é a voz da revolta. Aqui nós não sabemos o que está a passar aqui no Bombeiro, porque na quarta-feira passada eles nos chamaram, disseram que temos reunião. Foram à reunião, disseram que temos que sair até na segunda-feira porque o trator vai estar aqui para rampar a casa. Nós dizemos, eu mesmo falei, não, isso não pode ser. Devemos avisar. Já tem aviso há um ano. Sim, já temos aviso, mas nós já enviamos a carta aqui no Bombeiro e o Ministério do Interior. Até agora não há resposta. O que é que nós podemos fazer? Para ir para onde? Nós não temos nenhuma indemnização. Os moradores estão agora esperançados em como o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, é quem vai resolver o problema. Enviaram uma carta ao presidente da República na passada segunda-feira. Na quarta-feira, máquinas derrubaram muros de vedação e algumas árvores, mas os moradores resistiram e prometem assim agir das próximas vezes. Moussa Baldé, Bissau, RFI. E de passagem aqui aos estúdios da RFI, Muniro Conté, secretário para a Comunicação e Informação do PAIGC, partido da oposição, diz que o setor da educação é uma prioridade para o país. A educação é um reflexo do processo de descontinuidade dos projetos e dos governos. O PAIGC, no seu governo, e eu calculo que a RFI deve ter essa informação, adotou a carreira docente depois que foi aprovada na Assembleia Nacional Popular. Foi no governo do PAIGC que se adotou o subsídio de instalação dos professores, que permitia aos professores que iam para fora de Bissau ter um subsídio à volta de 250 euros, que era para a instalação dos professores. São pequenos incentivos. Subsídios de GIS, subsídios de grande isolamento. Foram políticas que o PAIGC, portanto, adotou no seu governo, mas que agora têm dificuldades de implementação justamente porque nós temos tido essa ruptura no funcionamento das instituições, portanto, do Estado, nomeadamente os governos. A questão do setor da educação é uma questão estruturante, que deve requerer programas específicos, não medidas ou iniciativas paliativas, como têm sido, portanto, feitas nos últimos tempos. Então, nós guineenses temos que parar, sobretudo, uma mensagem aos políticos, saber estar na oposição, deixar o partido no qual o povo der mandato nas urnas, governar e executar o seu programa de governação. Muniro Conté, que é secretário para a Comunicação e Informação do PAIGC, entrevistado por Stefani Palma. Em Moçambique, os Black Bulls sagraram-se pela primeira vez campeões de futebol. Hélder Duarte é treinador português da equipa campeã, mostra-se feliz pelo triunfo e revela o segredo do sucesso. Vencer o Moçambola foi o coroário de 3 anos de muito trabalho. Nós chegamos cá e o clube não existia. Nós criamos uma base, uma raiz. Destes campeões nacionais, 6 jogadores foram campeões de júniores nesse primeiro ano de 2018. Criamos ali uma base muito interessante para o futuro. Inclusive, neste último ano de acesso ao Moçambola, só contratamos 3 jogadores. A nossa equipa era muito inexperiente, nós só tínhamos 4 jogadores que tinham jogado no Moçambola, era muito inexperiente, muito jovem, mas fora disso era uma equipa com uma paixão enorme pelo jogo, uma paixão enorme em querer fazer melhor, em querer ser melhor, em querer outras coisas para a sua vida, e nós agarramos-nos muito a isso, ao trabalho, ao profissionalismo, exigimos deles coisas que aqui era impensável. Nós perdemos o último jogo em Lixinga, chegamos na terça-feira e na quarta entramos em estágio e tivemos em estágio até domingo. Eu sei que noutras realidades aqui
aqui seria muito, muito difícil. Por isso criamos um espírito coletivo muito forte, de ganhador, e é isso que nós pretendemos para aqui. Por isso é tudo coroar de 3 anos de trabalho e que agora conseguimos vencer e estamos muito felizes por isso. Hélder Duarte, técnico dos Black Bulls, entrevistado por Marco Martins.